Olá, gente, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto e eu sou professor do curso de acupuntura do Centro de Estudos Shenlong, e nesse canal eu tento passar algumas informações, conhecimentos a respeito da acupuntura, terapias alternativas orientais para todos vocês. Bom, estou tirando várias dúvidas aqui, uma série de vídeos, porque eu descobri que eu tinha um monte de comentários que ficaram guardados e eu não sabia disso, tá? Eu só fiquei sabendo depois, há pouco tempo, tá? E tava lá tô com mais de 300 vídeos de comentário, 300 comentários lá para tá conversando. Tem muitos elogios nesses comentários. Agradeço desde já os comentários que foram feitos, aos vídeos que eu estou colocando aqui para vocês. Agradeço a todos. E, inclusive, já adiantando, né, pedir para todo mundo, né, tá, para darem likes, para assinarem esse canal, ativarem o sininho. Escrevam mais comentários, tá? Agora eu descobri que eles estão lá, estou respondendo todos eles. E dê uma olhada no meu site shenlong.com.br, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Onde eu tenho minha agenda de cursos presenciais e os meus cursos online que eu deixo lá numa aba chamada Produtos. Só clicar lá, tem vários cursos online que eu estou colocando lá para vocês, explicando um pouquinho mais sobre alguns conceitos da acupuntura. Tá? Então vamos lá. Veio para mim então uma dúvida, feita aqui pelo Diogo Rocha, já faz bem mais do que 2 meses, Diego, mas só agora que eu estou lendo. Então a pergunta dele é o seguinte: boa tarde, Celso, adorei o vídeo que ele está falando esse daqui, da circulação de energia na acupuntura. Gostaria de tirar uma dúvida, ou até mesmo uma sugestão para um vídeo, tá aqui, está sendo feito. É sobre Shu antigos, ponto Ting, que segundo as literaturas, o que nasce das pontas dos dedos, tá? Então vamos lá primeiro. Tá? O que é esse negócio de Shu antigo? Bom, existe uma técnica, tá, conhecida como Shu, tá? Na verdade é uma técnica conhecida com o nome de Wushu. Tá? Para quem pratica arte marcial, tem uma arte marcial que é chamada de Wushu também, que seria o conceito do Kung Fu, tá? Só que esse Shu aqui significa pontos, e os 5 elementos, na verdade o nome dele não é antigos, então é uma técnica, o Shu antigos, tá? Seria a técnica dos pontos dos 5 elementos. E nessa técnica, o ponto Ting, que segundo as literaturas, o que nasce na ponta dos dedos. É que essa técnica dos pontos do Shu fala que você tem na ponta dos dedos, das mãos e dos pés. Aqui eu vou desenhar só uma mãozinha aqui. Então, você teria aqui na ponta dos dedos das mãos e dos pés também, tá? Então aqui, redução dos dedos. Você tem que a energia nasce na ponta dos dedos. Então, segundo eles, a energia está nascendo na ponta dos dedos e depois ela entra percorrendo os canais de acupuntura associados a esses pontos aqui. Tá? Tomei como exemplo o meridiano do pulmão, sendo que ele começa no ponto P1 do tórax. Tá? Então é o seguinte, a dúvida dele. Nessa até ponto Shu, segundo eles, esses pontos, a energia nasce na ponta dos dedos e depois entra para dentro do nosso corpo. Tá? Mas tomando como exemplo que ele falou aqui, o ponto P1, ele nasce no pulmão. Então P1, tá lá o braço de alguém aqui, tórax, tá? O pescoço está para cá. Então, o ponto do pulmão número 1 está aqui, ó. Esse daqui é o P1, tá? E esse daqui da ponta do dedo do polegar seria o ponto 11 do pulmão. Então, esse daqui seria o P11. Tá? Então, sendo que o P1 começa aqui no tórax. Tá? Então, a dúvida é, se o ponto P11 é Ting, tá? Esse Ting aqui a gente traduz como nascente. Então, esse daqui seria, nessa técnica Wushu, seria o ponto nascente. Ou seja, a energia nasce na ponta dos dedos, tá? Todos os pontos de acupuntura tem um pontinho aqui na ponta dos dedos, tá? Não exatamente na ponta dos dedos, mas nos dedos, tá ok? Que eles são chamados de ponto nascente nessa técnica chamada Wushu, tá bom, Diego?
Tá? Então a dúvida dele é, se o ponto P11 é Ting, isso é ponto nascente nessa ponto Shu, tá? Como a energia nasce no P1, no tórax? Então, dúvida dele é, se esse daqui é o último ponto do canal do pulmão, tá? E esse daqui seria o primeiro ponto do canal do pulmão, como é que nessa técnica Oshu eles estão falando que esse daqui é o ponto nascente, ou seja, a energia nasce daqui e volta para cá? Isso não está controverso, sendo que o fluxo começa no pulmão 1 e depois então segue para o braço. Então é como se houvesse uma trombada de energia lá no meio. Estou pirando com isso há 2 anos. Ninguém responde essa pergunta, tá? E cansei de pesquisar, tá bom, tá? Então vamos lá, Diego. Seguinte, tá, gera confusão mesmo, né? Porque a gente fica pensando, no caso do canal do pulmão. E isso vale para outros canais de energia também, tá? Se você pegar o canal do coração, o coração número 1 tá aqui, tá? E o coração número 9 tá aqui, tá? E esse ponto C9, ele é também chamado de nascente nessa técnica Wushu, tá? Só que o canal do coração ele nasce aqui, e aí você tem o canal número 2, 3, 4, seguindo até chegar no número 9, quando a gente vê o canal do coração. Tá? Então fica um negócio confuso, parece que os canais de energia seguem no sentido, só que nessa técnica Wushu parece que ele segue no caminho contrário. Então a gente fica pensando assim, quem é que está certo? Está vendo uma trombada de energia lá no meio, né? Isso deve ser a dúvida do Diego. Tá? Bom, uma coisa que eu sempre vou ficar repetindo para todo mundo. A acupuntura não é decorar um monte de ponto de acupuntura, não é ficar decorando sequência. A acupuntura, antes de mais nada, é conhecer que existem isso daqui, ó. Técnicas diferentes de acupuntura. E para entender o que seriam técnicas são os caminhos por onde a energia circula. Tá? E existem vários caminhos para você chegar a algum lugar. Então, para você sair do ponto A, tá? Para chegar até o ponto C, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse caminho aqui, ó. Tá? Seria uma técnica de acupuntura. E ao longo desse caminho de acupuntura, você poderia ter outros pontos aqui no meio. Tá? Esses pontos aqui em volta estão relacionados com uma técnica de acupuntura. Porém, se você quiser chegar também no ponto C, talvez você não tenha que seguir passando por todos esses pontos. Talvez você tenha que fazer o seguinte, você vem aqui, pega esses pontinhos e de repente você sai do caminho, pega esses outros pontos, tá? Para chegar no mesmo lugar. Ou de repente você está andando por aqui e de repente você vai sair daqui, pegar esses pontos, tá? Volta para cá para chegar no mesmo lugar. Tá? Isso daqui, essa é uma referência que eu estou fazendo aqui, seriam técnicas de acupuntura. Ou seja, os pontos de acupuntura estão dentro dessa técnica. Porém, tá? Para você, eles podem ser todos os pontos do mesmo canal de energia. Só que quando você usa esses pontos com outros pontos de acupuntura, dentro de técnicas diferentes, eles vão seguir caminhos diferentes. Mas todos eles podem chegar no mesmo lugar, no mesmo destino. Tá? No caso, o paciente está doente, ponto A, tá? Para ele ficar saudável, ponto B. Tá? Ou seja, para chegar no mesmo lugar, você pode seguir caminhos diferentes, adotando pontos de acupuntura diferentes. Mas eu não preciso decorar todos os pontos de acupuntura, porque, por exemplo, para seguir esse caminho aqui, eu não preciso conhecer esses outros pontos de acupuntura. Para seguir esse caminho aqui, eu não preciso saber desses outros pontos, ou seja, não preciso aprender todos os pontos, não preciso aprender todas as técnicas de acupuntura. Somente algumas delas. Os canais de energia que geralmente são estudados na acupuntura, aquele que você viu, tá? Do pulmão que nasce aqui no tórax, né? Tá? Ou do canal do pulmão, né? Que nasce aqui no tórax. Esse daqui é o ponto do pulmão número 1 e que depois segue esse caminho, tá? Até chegar no ponto do pulmão número 9, está dentro de uma técnica de acupuntura. Só que a técnica do ponto Shu é uma outra técnica de acupuntura, então é uma visão diferente que a gente tem aqui. Tá? Nessa técnica dos pontos 5 elementos, tá? O que está acontecendo? Tá? Os pontos recebem o nome de nascentes, tá? Ou então de pontos pares. É porque é o seguinte, a visão aqui é diferente. É que eles falam o seguinte, existe uma troca de energia acontecendo, tá?
na ponta dos dedos das mãos e na ponta dos dedos dos pés. Tá? Porque a mão é o lugar onde você tem mais contato com o céu. Tá? Céu, energia do tipo Yang. Os dedos dos pés têm contato com a energia da terra, a energia do tipo Yin. E são 5 dedos das mãos, 5 dedos dos pés, ou seja, tem relação com 5 elementos. Essa técnica foi chamada de técnica dos 5 elementos, porque tem relação com os dedos das mãos e os dedos dos pés. Existe uma troca de energia acontecendo na ponta dos dedos das mãos e dos pés. No caso, a energia Yin do nosso corpo, tá? Ela chega até as mãos, tá? Onde ela vai ser, digamos assim, trocada pela energia Yang do céu. Tá? Então é como se houvesse uma saída de energia Yin das mãos e houvesse a entrada de energia Yang do céu acontecendo na ponta dos dedos das mãos. Tá? Então existe uma troca de energia, existe uma transformação dessas energias acontecendo na ponta dos dedos das mãos. Então uma troca, energia Yin e uma entrada de uma energia pura do tipo Yang, porque é a energia que tem contato com o céu. Já nos dedos dos pés também está havendo uma troca de energia, só que aqui é a energia Yang do nosso corpo, tá? Que vai ser trocada pela energia Yin da Terra. Tá? Por isso que eles falam que nessa Terra 5 elementos existe uma entrada de energia, tá? Não o início exatamente, mas existe uma entrada de energia acontecendo na ponta dos dedos das mãos e na ponta dos dedos dos pés. Por isso que nessa técnica, chamada de técnica dos 5 elementos, a técnica Wushu, tá? Existe o ponto inicial, o ponto de entrada de energia, porque tem relação com essa troca de energia e não com canais de energia. Aqui a gente tem que esquecer o conceito de canais de energia. Tá? É um outro caminho paralelo que ele está seguindo. Ele está entrando pelo mesmo canal de energia, mesmo, tá? Dos canais que são estudados, mas é como se ele estivesse passando um caminho ao lado. Tá? Sabe quando você está pegando uma estrada e de repente o pessoal abre uma via a mais? Tá? Então você tem lá uma rua, tá? Em que você tem só um sentido. Tá? Então tem várias faixas aqui, tá? Todas elas seguem no mesmo sentido. Só que de repente, por algum motivo, tá? Vai lá o pessoal do trânsito e fala assim, essa faixa agora, tá? A gente vai abrir o caminho contrário para desafogar o trânsito por ali. Ou seja, é a mesma rua, o mesmo canal de energia. Você tem um fluxo num sentido, mas também tem um fluxo no sentido contrário. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Nos canais de energia, canal pulmão, por exemplo, eles estão seguindo esse sentido. Só que lá, nessa técnica, tem tem um lugar por onde a energia também pode seguir pelos caminhos oposto, tá? Que é o que estaria acontecendo então nessa técnica chamada técnica Wushu. São a técnica chamada 5 elementos, referência aos dedos das mãos e os dedos dos pés, onde está havendo uma troca de energia. Uma troca que permite o início, o fluxo de entrada de energia, tá? Da terra e do céu acontecendo nos pontos localizados nas mãos e nos pés, os mesmos pontos que são usados na acupuntura. Tá? Então é a mesma coisa, só que num caminho diferente. E tem gente que confunde isso tudo porque pensa que canal de energia é uma coisa só. Pão de acupuntura, tenho que decorar todos eles, só que não. O que eu tenho que aprender é que a acupuntura é baseada em técnicas. Se você aprender técnicas de acupuntura, você vai desenvolver uma boa acupuntura. Daí então eu não preciso decorar todos os pontos de acupuntura, assim como também não preciso decorar todas as técnicas de acupuntura para ser um bom acupunturista. Tá? Eu tenho que aprender a lidar com algumas técnicas. Melhor do que aprender todas as técnicas é conseguir trabalhar com algumas delas com qualidade, com responsabilidade e sabendo o que eu estou fazendo. Tá bom, Diego? Então é isso. Espero que isso daí tenha tirado essa dúvida que já faz mau tempo então que você está com ela, tá? Espero ter podido esclarecê-la para você e para outros que estão assistindo a esse canal. Mais uma vez, se vocês gostaram dessa explicação, gostaram desse vídeo, deem likes, assine o canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, mandem-me sugestões, comentários e acesse o site shenlong.com.br, onde tem a minha agenda de cursos presenciais e online. E por enquanto é só, nos vemos num outro vídeo. Tchau, gente.